Você que é dono ou dona de negócio, ou até mesmo o gerente de um estabelecimento, o que você tem feito para ganhar e fidelizar os seus clientes? Sejam muito bem-vindos ao Lidere o Seu Restaurante. Eu sou a Andréa Pessoa, sou confeiteira e treinadora empresarial, com foco em treinamento de lideranças e equipes para restaurantes. E aqui eu quero trazer insights valiosos que vão te ajudar no desenvolvimento da sua liderança e também da sua equipe. Vamos lá? Você já ouviu falar em over delivery? O over delivery nada mais é do que você entregar a mais do que o seu cliente está esperando. Ou seja, você surpreender o seu cliente de forma positiva. Com essa estratégia, você ganha novos clientes e fideliza os antigos. E se você ainda não entendeu, deixa eu te explicar com exemplos reais. No dia do meu casamento, nós reservamos um quarto de um hotel que era perto do local da festa. E eu queria fazer o meu dia de noiva, eu casei na hora do almoço, então eu ia para lá de manhã para poder me arrumar com as minhas madrinhas. E também a gente iria dormir depois, porque a festa começava ali, o casamento começava por volta de meio-dia e até ali umas 5 horas da tarde, mais ou menos 6 horas. Depois nós voltaríamos para o hotel e no dia seguinte nós viajaríamos. Então reservamos um quarto no hotel, mas nada demais. Era realmente para ter um lugar para me arrumar e para dormir. Até porque, você sabe, se você já casou, você vai me entender. Quando a gente casa, a gente gasta muito dinheiro com muita coisa. E aí, assim, a gente escolheu por não pegar nada muito luxuoso na parte do hotel, até porque iríamos em lua de mel. Pois bem, quando cheguei no hotel, fui surpreendida pelo gerente com uma suíte presidencial. E nós casamos ali em Botafogo e ficamos no hotel com uma vista maravilhosa para a Baía de Guanabara, com pão de açúcar, e eu fui muito abençoada com esse presente que o hotel me deu. Então, no quarto, o quarto era gigante, tinha 2 ambientes, tinha banheira, enfim, assim, coisas que eu nem tive tempo de aproveitar, mas foi muito, muito positivo. Quando nós chegamos do casamento, tinha uma mesa montada pra gente, com uma espumante, com uma mensagem de agradecimento e parabenizando pelo casamento. Então, assim, esse hotel, ele surpreendeu a gente, assim, de forma muito extraordinária. E isso marcou o nosso dia e marcou a nossa vida. E claro que a gente acaba, depois disso, falando muito bem do local e indicando para outros amigos. Ou seja, esse hotel, ele ofertou, né? Ele fez lá o over delivery, ou seja, ele ofereceu muito mais do que o cliente imaginava receber. E com isso ele me proporcionou uma experiência assim inigualável, uma experiência incrível que eu não teria como ter vivido se não fosse esse presente que eles ofereceram. Inclusive as fotos, não preciso nem dizer, né, que as fotos ficaram sensacionais. Foi assim um dia muito incrível. Quando a gente traz isso para a área da alimentação, eu trago exemplos da minha própria confeitaria. Quando eu tinha confeitaria, a minha loja era uma sobreloja e ela não era aberta ao público, até porque eu não tinha muito espaço. Eu tinha mais espaço ali da cozinha e o espaço de despachar o delivery mesmo. Então ele ficava uma sobreloja, mas como o iFood, que era 90% dos meus clientes vinham do iFood, alguns clientes ao redor acabavam fazendo contato com a gente depois e muitas das vezes indo retirar lá com a gente. Mas qual é o fato aqui? Quando o meu cliente fazia um pedido pelo iFood, vamos pensar o seguinte, ele não sabe quem sou eu não sei quem é ele. E aí fica aquela relação um pouco fria. Nós tínhamos o intermédio do iFood. O que eu fiz? Eu comecei a escrever cartinhas rápidas, bilhetinhos, à mão para os meus clientes. E quando o cliente recebia lá o bolo, a sobremesa, enfim, o pedido dele, e ele recebia com uma cartinha, isso surpreendia muito o cliente e com isso nós começamos a ter muitos elogios, muitos feedbacks positivos dentro da plataforma por conta dessa ação tão simples que surpreendia o cliente. Uma outra coisa que eu costumava fazer também é que quando o cliente batia 10, batia 20 pedidos, eu mandava um mimo para ele e uma cartinha de agradecimento. Um mini brownie, um brigadeirinho, alguma coisa que não fosse impactar no meu orçamento, mas que fosse agradar aquele cliente. Então, isso
é um exemplo de over delivery. Aquele cliente ele não está esperando receber uma cartinha, receber algo de agradecimento, receber um mimo. E quando ele abre a embalagem dele e ele se depara com isso, ele faz uau! E aí? Qual uau você está tirando do seu cliente? Coisas que também fazem o cliente fazer uau, como aconteceu comigo num pedido que eu fiz recentemente numa loja de restaurante japonês, foi a embalagem. Eu estava acostumada a comprar perto aqui da minha casa, num restaurante japonês maravilhoso, mas a embalagem é uma embalagem comum, de plástico, né, dessas embalagens descartáveis mesmo. Quando despacha, vem num saquinho plástico amarrado, uma coisa bem básica, bem simples. Quando nós pedimos nesse restaurante japonês, começou pela sacola. Uma sacola maravilhosa, linda, e quando nós abrimos, a embalagem era de papel, tudo separadinho, aquele papel laminado, brilhoso, branquinho. E quando eu abri aquela caixa, assim, as peças lindas, todas organizadas ali dentro, e aquilo de fato arrancou um uau aqui em casa. Nós somos apaixonados por comida japonesa. A comida também estava deliciosa, então completou. E acabou que nós viramos cliente desse restaurante. E clientes fiéis, a gente acabou nunca mais pedindo em outros lugares e só pedindo neles. Claro, gente, eu entendo, como já tive negócio, eu entendo que tudo isso tem um custo. Mas, dependendo do perfil do teu público, você consegue repassar esse custo para o seu cliente. É óbvio, você não tem como ficar, até porque quando a gente tem loja no iFood, o iFood nos leva 27% do nosso faturamento. Então, outra coisa importante, assim, não tem a ver com o vídeo, mas é você também saber precificar quando você tem uma loja no iFood. Mas aí a gente fala num outro momento. Então, assim, isso é muito impactante. Quando você traz uma experiência muito positiva para o seu cliente, de fato, você ganha novos clientes e fideliza os clientes antigos. E o Over Delivery, ele te permite duas coisas muito importantes e aparentemente básicas, que é a fidelização do cliente e um boca a boca positivo. Gente, o poder que tem um boca a boca positivo, vocês devem saber. Vocês devem concordar comigo que quando um cliente fala muito bem para o outro, é muito mais fácil que esse outro cliente compre de você, que foi o que aconteceu nesse restaurante japonês. Nós pedimos uma indicação, alguns amigos indicaram esse restaurante e nós fomos sem medo. E compramos e deu tudo certo. O cliente que você já conquistou, você deve fazer o máximo para preservar esse cliente, até porque é muito mais em conta, muito mais barato para o restaurante ou para a empresa manter um cliente do que conquistar clientes novos. Quanto mais satisfeito um cliente estiver, mais ele vai falar bem de você e mais compras recorrentes esse cliente vai ter. Quando um cliente está satisfeito com seu produto, ele espalha essa satisfação pela rede de amigos dele. E isso é o melhor marketing que você pode ter. E se você parar para pensar, é um dos marketings mais baratos. E aqui entra a importância de você ter uma liderança e uma equipe bem treinadas. E eu te pergunto, suas equipes estão prontas para surpreender o seu cliente? Num momento de crise ou algum problema que surja, eles têm autonomia? Eles estão prontos para resolver da melhor forma e encantar o seu cliente? Agora eu quero te deixar um exercício e quero que você pegue papel e caneta. Se eu fosse você, eu anotava. Faça uma análise. Quais diferenciais você tem do seu concorrente? Qual a quantidade média de clientes que você tem hoje? Quantos você gostaria de ter? E qual estratégia você vai colocar em prática para alcançar essa quantidade de clientes que você busca? Que tipo de treinamento e desenvolvimento está faltando para a sua equipe de atendimento e para a sua liderança? Quando o teu cliente compra de você, ele volta? Qual foi a última vez que você e sua equipe surpreenderam um cliente? E como foi essa experiência? Essa é uma reflexão profunda que vai te ajudar a pensar melhor como que está a tua equipe, como é que está a operação dentro da sua loja e o que precisa melhorar. E se você precisa de mentoria,
treinamento e desenvolvimento para sua equipe, eu posso ajudar você. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho mentorias online e treinamento presencial. Você pode escolher de acordo com o momento atual da sua empresa. Tudo é personalizado. Eu desejo que você consiga refletir sobre esses pontos que falamos e colocar em prática. Gratidão pelo seu tempo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.